Prezados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, desejo a cada um de vocês graça e paz. Hoje, com um pouco mais de tempo, eu tenho cuidado de voltar sobre o artigo que eu escrevi e, sobretudo, voltar sobre as indagações que eu recebi a respeito do artigo, né? A maioria delas bastante respeitosas, mas infelizmente nem todas. Aqueles que me procuraram particularmente, via WhatsApp, inbox, etc., eu quero oferecer respostas, mas sem citar seus nomes. Aos que fizeram comentários públicos lá na minha postagem, ou publicamente manifestaram concordância com alguma indagação, né, deram uma curtida, eu vou fazer menção explícita, uma vez que a manifestação dos mesmos já é pública, né? Então a minha manifestação também vai ser pública. Eu vou organizar a exposição em tópicos e, ao final, repassar cada uma das objeções e verificar se as mesmas foram devidamente respondidas. Há dois princípios norteadores que eu gostaria de pontuar logo de início. O primeiro é a questão da liberdade de expressão. Eu escrevi um artigo com o título "E as discussões cristãs na internet?", onde eu reflito especificamente sobre a questão da liberdade de expressão. Sou livre para emitir opinião sobre o que eu desejar e os irmãos são completamente livres para discordar e ninguém tem dor de cabeça por causa disso. Graças a Deus, a gente vive no Ocidente, né, e não num país de matriz muçulmana por aí. A segunda questão que eu quero pontuar é caridade na verdade. Eu escrevi um artigo intitulado Caridade na Verdade, Segredo das Relações Fraternas e Terror dos Demônios, onde eu reflito sobre esses dois critérios que eles se autorreclamam, né? Eles se autoavalizam. Uma caridade ao estilo não julgueis, ela pode ser qualquer coisa, menos caridade, né? E uma verdade, por outro lado, onde em nome de uma pretensa sinceridade, eu sou sincero demais, né? E eu tomo a liberdade de chamar o outro de idiota, de ridículo, né? Ser um cavalo, vamos colocar assim. Não é verdade cristã. Então vamos lá. A primeira questão que eu queria colocar, né? A primeira questão que me fizeram: quem é você, Fernando Nascimento, para querer se achar com propriedade para abordar temas como esse? Bom, o meu nome é Fernando José Alves Nascimento, eu tenho 33 anos, sou natural de Curitiba, no Paraná, sou casado com a Vanessa Moscoso, natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e nós temos 4 filhos: Rafael, Maria Fernanda, Maria Isabela e Daniel. Eu nasci numa família católica que não era praticante, até que, em 1996, a maravilhosa graça de Deus tocou a vida da minha família através de uma experiência denominada batismo no Espírito Santo. Essa, né, no batismo no Espírito Santo, é a nomenclatura aprovada pela Santa Sé em 1993, lá no Pontificado de São João Paulo II, que consta nos estatutos do ICRES, International Catholic Charismatic Renewal Services. Com 14 anos, eu deixei a casa dos meus pais e ingressei no Seminário Menor dos Legionários de Cristo, a apostólica, como a gente chama, né? Apostólica Maria Mãe Imaculada, como a gente internamente chama na Legião de Cristo, os seminários menores. Dos 14 aos 23 anos, eu fui formado numa disciplina conservadora. Os que queiram saber o que eu significo com esse termo conservador, leiam lá o meu artigo Sementes de Progressismo e Tradicionalismo na RCC, onde eu introduzo o tema, né, falando desses termos. Uma formação desde os moldos mais clássicos, né, do que era um seminário católico. Eu fiz na Legião as Humanidades Clássicas nos Estados Unidos. Eu iniciei a filosofia também nos Estados Unidos e depois dei continuidade aos estudos de filosofia em Roma. E cursei também algumas cadeiras de teologia, estudo que dei continuidade até depois que eu deixei a Legião. Eu trabalhei por alguns anos no Escritório Nacional da RCC, colaborei com o CONCLAT, Conselho Católico Carismático Latino-Americano, e com o ICRES em diversas ocasiões. Atualmente eu trabalho na Rede Século XXI e desenvolvo projetos missionários dentro e fora do país. A minha formação, ela me faz melhor do que alguém? Enquanto ser humano? De modo algum. Sou tão pó e cinza quanto qualquer outro ser humano. Espiritualmente, então, minha formação me faz melhor do que alguém? O fato é que, sem Cristo Jesus,
Tudo que eu mencionei até agora a respeito de mim mesmo não passa de lixo, de esterco, de perda de tempo. Intelectualmente, a minha formação me faz melhor do que alguém? Ela me faz inferior a muitos, mas muitos mesmo, muita gente melhor do que eu, e me faz mais capacitado, sim, que muitos também. Eu tenho plena e clara consciência disso. Eu nunca desprezei um conteúdo a julgar pela capa, pela forma, pela imagem ou pelo autor. A verdade é a verdade. Não importa se foi escrita por um doutor ou por um moleque que espreme espinha na testa, né, aqui. Não importa se foi escrita numa revista teológica ou num Facebook. Não importa se ela foi dita gritando ou de modo pausado. Né? Escrevi sobre isso já em diversos artigos meus, dentre eles o já mencionado aqui, né? E as discussões cristãs na internet. Por outro lado, tem duas coisas que me irritam. A primeira é a falta de ascese, né? Que faz com que as pessoas percam a noção, às vezes, sabe? Eu, por exemplo, se eu tiver que discordar de alguma coisa, por exemplo, com o doutor Rafael Vitola Brodbeck, que é meu amigo, né? Alguma coisa que ele disse ou escreveu, por exemplo, o que eu faria? Eu apresentaria a minha colocação como quem pede um esclarecimento para melhor entender, sabe? Olha, eu queria entender isso aqui melhor. Por quê? Porque o conhecimento e a produção intelectual do Dr. Rafael me superam infinitamente. É possível que numa questão pontual, é possível que ele esteja errado e eu esteja certo. É possível. Por quê? Porque ele não é Deus e porque eu também não sou um estúpido. Agora, confesso que isso seria uma verdadeira exceção, uma exceção à regra. Seria algo raro, porque ele é alguém capacitado. Nesse sentido, a minha indagação respeitaria a competência intelectual dele. O que eu vejo por aí, infelizmente, é moleque espremendo espinha do rosto e querendo bater de frente com o padre José Eduardo, por exemplo, de igual para igual, sabe? Poxa, vamos aprender a ter deferência, a expor as indagações que a gente tem com respeito à formação de quem está diante da gente. Estou pedindo que me tratem como se eu estivesse sentado numa magna cátedra? Não. Eu estou pedindo que cada um se coloque no seu devido lugar. Olha, para a sua idade, sua maturidade afetiva, sua maturidade cronológica, olha para você, olha para a tua idade e veja também a tua formação intelectual e haja de acordo. Ninguém é dono da verdade ou precisa de um diploma para falar a verdade. Um pouquinho de virtude, contudo, não vai fazer mal para ninguém. Eu seguirei dando valor e respeito à verdade. Venha ela de um doutor, venha ela de um simples garoto. Mas eu convido você, que é garoto, ou que não tem formação acadêmica, tudo isso, a, pelo menos quando se dirigir a alguém que tenha, fazer isso com um pouquinho mais de deferência e respeito. Não significa que quem tem é dono da verdade. Mas mesmo assim, um pouquinho de deferência e um pouquinho de respeito pelo caminhar de cada um. A segunda coisa que me irrita é perceber a total miscelânea que a falta de uma forma mentis escolástica faz. Né? O Santo Tomás de Aquino, quando ele vai classificar as ciências, ele pega lá de Aristóteles a subdivisão do conhecimento e apresenta em 3 áreas. Né? Todo conhecimento racional é ou prático, ou produtivo, ou teorético. As ciências teoréticas buscam o saber pelo saber. As práticas, o saber em função do agir. As produtivas, o saber em função do fazer. Então, Santo Tomás vai pegar a subdivisão aristotélica, a divisão estoica da filosofia, as 7 artes liberais, né, e vai construir a sua subdivisão das ciências a partir disso. Ou seja, divisão estoica da filosofia, lógica, física, ética. Aí as 7 artes liberais divididas em trivium e quadrivium. Trivium, gramática, retórica e dialética. Quadrivium, aritmética, geometria, astronomia, música. Né? Quando falta esse alicerce do conhecimento, as bases, as colunas,
fica perceptível a desordem com a qual muitos interpretam o texto, mal interpretam, eu diria, né? Desordem com a qual eles apresentam suas ideias. Então, eles não conseguem perceber a ordem das premissas, a classificação dos termos, os silogismos, e misturam as argumentações sem critério lógico. Isso é bem irritante. Olha, gente, a humildade é a verdade. Eu conheço o saco de vermes e de estrume que eu sou, mas eu conheço também os dons que a graça de Deus me deu ao longo desses 33 anos. Se você me acha soberbo, orgulhoso por causa disso, eu lamento. Apenas eu acho que sem a devida convivência, sabe, não se emite um juízo de caráter a respeito de alguém que possa ser considerado responsável. Você quer saber da minha vida de virtude ou falta de virtude? Pergunta para minha esposa. Fala com os meus colegas de trabalho. Os irmãos que convivem comigo na igreja. Fora disso, você está apenas emitindo um juízo irresponsável. Vamos falar uma segunda questão agora, as que me fizeram. Quem é você para falar em nome da comunidade católica Colo de Deus? Resposta: ninguém. Ninguém. Eu não possuo nenhuma autoridade para falar em nome da Colo de Deus. E é por isso que eu nunca fiz isso. Nunca falei em nome da Colo de Deus. Eu, ao escrever sobre a comunidade, eu faço porque desejo, quando acho oportuno, na qualidade de livre pensador, escrever. Faço o mesmo com qualquer outro tema que me der vontade. E emito minha opinião, fazendo-me responsável por ela, a minha opinião. O meu relacionamento com a Colo de Deus é muito estreito. Na minha própria casa, acontece célula da comunidade. Juntos, a gente está desenvolvendo um projeto de formação missionária. Eu sou amigo pessoal de vários membros da comunidade. Cito aqui o Hugo, cito aqui de modo muito especial o Flavinho. E nós temos liberdade uns com os outros. Porque eu sou amigo da comunidade, eu tenho a liberdade para ir no encontro Geração Atômica, o principal evento da comunidade, e lá exortá-los com força e amor, como eu fiz nesse ano. Não fique indiferente ante as coisas boas e ruins que eu vejo. Eu me sinto membro da família. Uma coisa é quando nós, dentro da nossa casa, a gente exerce correção. Outra coisa é quando alguém que vem de fora, muitas vezes com o único pretexto de manchar, sujar, denegrir, vem e fala dos seus amigos. Eu, Fernando, eu costumo respeitar meus amigos e defendê-los. Eu os corrijo, porque são meus amigos, mas eu os defendo, porque conheço aquilo, conheço algo daquilo que há no coração deles e vejo a injustiça do julgamento daquele que, do lado de fora, é, por vezes, impiedoso. Sou defensor da comunidade? Não. Sou amigo. E amigo de verdade, amigo que não tem duas caras, Não é daquele que se senta à mesa contigo e depois te despreza, fala de ti pelas costas, fala mal. Isso não é amigo. Não me pronuncio a toda hora porque eu não tenho tempo hábil. Eu me pronuncio quando o meu coração grita. E dessa vez ele gritou. Quem fala em nome da comunidade é o Hugo. E aqueles a quem o Hugo delegar essa função de falar. O arcebispo de Curitiba, por outro lado, ele deu a exata ordem ao Hugo e à comunidade para que eles não se pronunciassem a respeito das polêmicas. Os que desejarem explicações, disse o Dom Peruso, devem me procurar, ele falou, Então tem que procurá-lo e diretamente, Se o arcebispo de Curitiba está errando ou cometendo um abuso de autoridade ao ordenar o silêncio à comunidade, convido os que se incomodam com isso a escreverem a Dom Peruso. Exijam dele, então, a reparação que vocês acham em dever de consciência necessário. Porque foi público, tem que ter reparação pública. Conversem, Dom Peruso, porque ele
chamou a responsabilidade para si. Eu, por outro lado, que não sou membro da comunidade, eu tenho total liberdade para me pronunciar como e quando eu quiser. Tem muita gente fazendo críticas que está fazendo de bom coração, eu respeito isso. Mas tem muita gente que não. Terceira questão. Você está colocando panos quentes, você está justificando o injustificável, me disseram, né? Eu acredito que realmente exista, né, nesse sentido, uma incompreensão do meu texto. Não tem um outro modo, né? Por quê? Porque eu deixo claro no texto que eu procurei o Flavinho e procurei os irmãos da comunidade. Num grupo de estudos que a gente tem, né, com membros da comunidade, mais de 4.000 pessoas, eu abordei a questão lá, com membros da comunidade, membros de célula, amigos da comunidade em geral, né? Mas só que eu fiz tudo isso no mundo real, não na internet, no mundo real, né? Não coloquei panos quentes. Eu não. Fui para cima dessa situação. Com caridade, mas com verdade. Eu jamais usaria aquela analogia, como eu explicitei no meu texto, mas eu rechacei, por outro lado, essa condenação desproporcional também, que foi feita ao Flavinho. Ele pode ter sido inapropriado, mas há uma distinção clara que precisa ser feita aqui. Não é apenas a materialidade que constitui um pecado, mas o conhecimento e o consentimento. Ou seja, sei que é inapropriado, considero inapropriado e deliberadamente emprego o termo. Vou dar um exemplo. O Leonardo Boff, por exemplo, quando ele escreve o livro dele dizendo Nossa Senhora é Iemanjá. E aí ele faz toda aquela conjectura teológica, né, com Gaia, etc, etc. Ele está deliberadamente cometendo um pecado. Por quê? Porque ele sabe a doutrina da igreja, aí ele discorda da doutrina da igreja e emprega o termo. É esse o caso do Flavinho, meus irmãos? Sinceramente, não é. Em absoluto, não é. Ele foi infeliz na sua colocação. Na minha visão, né, e o meu texto justificou isso. Foi isso que eu coloquei ali. Né? Não coloquei pano quente. No meu texto eu abordei, né, então o quê? A total desproporção de muitas das acusações. Apenas isso. O que eu abordei foi isso. Então eu não estou justificando o injustificável. Eu estou abordando a questão de que as críticas me parecem desproporcionais. O que é errado, inapropriado, eu chamei de errado e de inapropriado. Não justifiquei. Uma quarta questão. A organização do texto, do meu texto, a apresentação das premissas e as conclusões. Primeira coisa que fiz no meu texto foi apresentar uma introdução histórica daquilo que eu já havia escrito a respeito da comunidade. Depois disso, eu comecei a desmembrar, né, a situação e analisá-la por partes. A primeira fatia do bolo que eu retirei e convidei os leitores a olharem foi a existência de 4 posturas reprováveis. Uma primeira postura reprovável é a existência de pessoas que vibram com episódios como esse de Brasília, na busca de um álibi para justificar a repulsa que alimentam contra a comunidade. Né? Os temas eles vão trocando, sabe? Uma hora é isso, uma hora é ecumenismo, uma hora é outra coisa, e a cada nova oportunidade lá estão eles, prontos para atacar, sabe? Parece que com sangue nos olhos. Isso aqui não é conselho de Gamaliel, né? Como alguns dizem, né? Sabe? Ficar na espreita para justificar a repulsa que sente contra algo, né? Porque o conselho de Gamaliel é outro. Ao fazer frente a algo, eu posso estar lutando contra Deus. Se for de Deus, vai durar. Se não for, vai acabar. Esse é o conselho de Gamaliel. O que acontece, meus amigos, é que a comunidade tem um grande grupo, graças a Deus, de bispos e padres próximos. E eles não se calam. Eles estão, a comunidade está, em processo de purificação. Porque toda a igreja está. Porque toda a igreja é sempre purificanda. E quando eles errarem, você tenha certeza, bons cristãos estarão ali,
oferecendo correção fraterna. Você também pode fazer isso, como um bom cristão, fazendo uma correção fraterna. A segunda postura que eu coloquei lá, nessa primeira premissa, foi a existência de pessoas que desprezam por completo o discernimento dos bispos, especialmente de Dom José Antônio Peruso, né? Mas também os outros padres e bispos que em todo o território brasileiro acolheram a comunidade e avalizam o trabalho, né? Acreditando que a comunidade deveria ser suprimida ao invés de ser avalizada e acompanhada. Existe essa postura. Uma terceira postura, a existência de pessoas que se escandalizam, depois escandalizam os outros e não movem um só dedo em direção à correção fraterna, aquela que deseja ganhar o irmão, sabe? O irmão que é corrigido, aquilo que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, né? Ganhá-lo, não destruí-lo, ganhá-lo. Eles não querem a correção da comunidade, a purificação da comunidade. Até mesmo porque, se quisessem, exerceriam correção fraterna, desejando ganhar o irmão. Não, eles querem só um massacre. Existe gente assim. E também, uma quarta postura que eu coloquei no meu artigo, a existência de pessoas que, ao tentarem defender a comunidade, argumentam de modo raso, superficial, incompleto, uma jujubice mesmo, né? O não julgueis, dando ainda mais fundamento às críticas, ao invés de fato, contribuir para sanar a situação. Aquele famoso não julgueis. Depois disso, eu parti para um outro tema. Qual era o tema? A licitude de iniciativas evangelizadoras que descem onde os jovens estão para de lá resgatá-los. Então, eu não estou abordando ainda a ministração do Halel, mas apenas um tema que foi incluído na discussão e que eu quis tirar fora como uma segunda fatia do bolo para analisar separadamente. Foi aqui que eu citei a carta aos Coríntios, onde São Paulo se faz tudo para todos a fim de ganhar alguns, e depois citei a carta aos Filipenses, onde Jesus Cristo desce a nossa realidade, sem contudo pecar, né? Semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ponto. Esta é uma outra premissa. Os textos bíblicos estão dentro dessa argumentação. Expus que essas iniciativas podem ser uma porta de entrada, nunca um fim em si mesma. E que, no caso da Colo de Deus, nós estamos falando da existência de mais de 15 casas de formação espalhadas pelo Brasil, células sendo formadas em parceria com o movimento Alfa, né? Missões no Marajó, etc, etc. Depois disso, eu parti para um terceiro tema, né? Uma terceira fatia do bolo. A questão da linguagem. Então, eu explico lá o que é uma analogia, fazendo distinção entre um termo unívoco, equívoco e análogo. O que constitui uma analogia é exatamente a existência de pontos em comum e pontos diferentes entre dois objetos. Se os objetos são idênticos, ou seja, tem tudo em comum, já não estamos falando mais de uma analogia, mas empregando um termo unívoco. Se os objetos, por outro lado, são completamente distintos, não há nada em comum entre eles, a gente já não está mais falando de analogia, mas de um termo equívoco. Então, dizer que a analogia é indevida porque existem diferenças entre o gato sedutor da balada e Jesus Cristo é, na verdade, ilógico, porque é justamente porque há diferenças que se trata de uma analogia, ora bolas. O único ponto considerado comum na analogia em questão é o desejo de conquistar, né? De seduzir, né? Seduziste-me, Senhor, vai dizer Jeremias, e nada mais. Foi esse o ponto que o Flávio quis destacar quando ele falou aquilo, né? A balada é normalmente um ambiente sujo e pecador. O gato de balada é realmente, por vezes, aproveitador, sujo. Bem, essas são as diferenças, né? E justamente porque tem essas diferenças, se trata de uma analogia, né? Definição de analogia, coisas em comum e diferenças.
Jesus Cristo, ele compara a si mesmo como um ladrão ao falar da sua segunda vinda. O Filho do Homem virá como um ladrão. E a analogia não me parece assim também, né, a melhor do mundo, né? Deus, um ladrão? Ora, o ladrão, ele prejudica, o ladrão peca, o ladrão até mata, muitas vezes. Qual é o ponto em comum? A surpresa, né? O ladrão chega de surpresa. Então o Senhor vai chegar, vai ser uma grande surpresa. Essa é a analogia. Mesmo assim, né? Apesar de estar falando isso tudo, eu considero a comparação com o gato de balada e o uso de certas gírias, realmente isso não me parece uma analogia que eu usaria. Foi isso que eu disse, não usaria. Não acho apropriado. Por outro lado, eu estou fazendo essas comparações, trazendo aqui já falei de Cântico dos Cânticos no artigo, agora estou falando dessa palavra de Jesus. Eu faço essas comparações para demonstrar que, no máximo, nós estamos falando de uma infelicidade. O Flávio foi infeliz. Não de um pecado deliberado contra a santidade de Deus, como muitos estão falando. Isso eu considero desproporcional. A partir de agora eu vou falar das indagações que muitos fizeram, e vou ler, vou tentar dar algumas respostas. Vamos lá. A Karina Caetano, ela escreveu para mim assim: Fernando, eu gosto muito de você, da Colo de Deus, muito mesmo, mas querer justificar um erro desse não cabe desta vez. Me desculpe, foi um erro. Essa afirmação dela recebeu ali uma curtida de concordância, né, do Rafael Vitola, do Júnior Santos, da Andressa Bosa, do Felipe Emanuel dos Santos Lopes, da Olívia Manfio, da Lucilena de Maria, do Diego Padovani, do Guilherme Braz e da Janaína Santos. Então, já coloquei aqui a questão, né, irmãos? Eu não justifiquei. O que eu abordo no meu artigo é a desproporção. A coisa está sendo tomada de modo desproporcionado. Não justifiquei, não coloquei panos quentes. Fui até eles, fiz a correção, não sou conivente, né? Mas no meu artigo, o que eu abordo é a desproporção com a qual os irmãos estão lidando com as coisas. Depois o Guilherme Braz escreveu assim: concordo com a irmã, né? com a Karina. Gosto dos seus escritos, está falando para mim. E a Colo de Deus tem sua importância na minha caminhada, ele disse. Mas não dá para colocar panos quentes em tudo. E com imenso respeito, mas alguns membros parecem crianças que não aceitam correção. Todos nós necessitamos, e caridade sem a devida correção é mentira. Eu até cheguei a fazer uma postagem no meu Facebook e excluí porque senti no coração que deveria. Postei novamente, justificando, porque não queria ser só mais um a expor o problema. Acredito que já tenha sido exposto o suficiente, mas se não houver correção agora, a tendência é piorar. Essa afirmação foi curtida em sinal de concordância pelo Rafael Vitola, pela Karina Caetano, pelo Donizete Alves, Donizete aqui de Campinas, na mesma comissão que eu da renovação, pela Olívia Manfio, pelo Gustavo Meduna de Maria, a Luciana Ferreira de Almeida, Vitória Vasconcelos e Lucilena de Maria. Então, várias questões aqui que eu acho que eu já respondi, né? Eu não coloquei panos quentes, a correção, da minha parte, ela existiu, o meu texto abordou outra questão, né? Mas a correção, ela existiu, fiz a correção a eles. Eles aceitaram minha correção com muita humildade, né? E outros irmãos que tiveram a oportunidade de procurar os interessados, o Flávio, o Hugo, procurar pessoalmente, né? Também encontraram postura, eu sei porque são meus amigos, também encontraram uma boa postura, né? E é isso. Na sequência, o Guilherme diz assim, com base no que ele escreveu, a primeira coisa que eu falei assim, olha, talvez você não tenha lido o meu artigo,
porque eu disse no meu artigo que eu pessoalmente liguei para ele, conversei com ele, dei minha opinião e ele foi humilde e recebeu. Isso está escrito. Então, esse negócio de pano quente, de não ter corrigido e que eles são crianças que não aceitam correção, a minha experiência não diz isso. Não sei, né? Mas a minha não diz isso. Então, o irmão falou essas coisas, me parecia que não tinha lido. Então, ele colocou assim, eu li sim, não vou me apegar ao pré-julgamento, mas dar sequência ao assunto, né? Porque por eu ter dito, talvez você não tenha lido, ele disse que isso foi um pré-julgamento. Na verdade, foi com base no que eu li, tá, irmão? E pode ter certeza que se eu não tivesse lido, não viria a falar, ele disse. Que bom. Não pareceu que leu, mas se leu, está dizendo que leu, eu acredito. Para mim, na minha mais simples e sincera opinião, seu texto rodeia e põe panos quentes na situação. Apenas isso. Você pode, por gentileza, pegar o meu texto e dizer, Fernando, você falou A, B e C, você está errado por X, Y e Z. Eu aceito a correção sem problema nenhum. Mas acabei de fazer uma explicação do meu artigo, as premissas e aonde eu queria chegar. Então, não sou um inquisidor, não sou melhor do que o Flávio ou o Hugo e erro como eles. Mas pior do que os erros é ver que os irmãos se preocuparem mais em se defender do que olhar para si mesmos para perceber se de fato erraram. Eu não sei, eu não vi eles se defendendo sobre essa questão. Eu confesso que não vi. Se defenderam, eu não estou sabendo, até porque a postura que eu sei que eles tomaram, orientado pelo bispo, foi de silêncio. Como eu disse, eu gosto da comunidade e ela tem sua importância na minha vida. Tenho irmãos que fazem parte de células e tudo mais. E acredito que especificamente nesse episódio, tanto o erro cometido quanto a forma que alguns irmãos lidaram com o assunto, ocasionou tudo isso. Eu acredito que a desproporção com a qual muitos lidaram também, né? Eu sou Maria aqui. O silêncio que eles observaram na questão, repito, foi orientação do bispo, então acho que essa aqui é algo que a gente teria que colocar na conta do arcebispo de Curitiba, então. Seria interessante, como eu já falei, tentar procurá-lo no caso, né? Então seria ele um dos que ocasionou tudo isso, como você está falando aqui, tá? Espero que o irmão entenda que as pessoas não somente têm opiniões diferentes, mas que elas também não estão totalmente erradas quando são contra o ocorrido. A minha posição está clara. Quem curtiu essa postagem foi o Donizete, meu companheiro aqui de comissão, né? Curtiu as coisas que o Guilherme falou. Depois, na sequência, o Guilherme fez a seguinte colocação lá embaixo. Tem ali o contexto, as postagens são públicas para quem quiser. Ele disse assim, ó, a história narra que São Felipe Neri, certo dia, foi enviado a uma irmã que possuía o dom de cura. Ao adentrar o local onde a irmã estava, o santo a indagou acerca do dom que a mesma possuía, que de prontidão lhe respondeu que sim, ela possuía tais dons. São Felipe, intrigado com o comportamento da irmã, pede que ela lave os pés, pois andara descalço e havia vindo de muito longe. A irmã, por sua vez, o indagou em tom de desprezo. Lavar os seus pés? Por um acaso, você sabe quem eu sou? E São Felipe respondeu, sim, eu sei exatamente quem és. Aí o Guilherme disse, aqueles a quem Deus deu o dom do entendimento, ou falando de maneira mais clara, aos que entenderem, aqui eu me refiro, e que a carapuça servir, que assim seja. Encerro meus comentários. Então, isso ele escreveu logo após o fato de eu colocar que eu percebia nos irmãos desconexão, que a gente tem um pouquinho de formação para escrever as coisas e tudo. Então, a minha postura, o que eu escrevi no comentário, o irmão considerou aqui semelhante a essa freira. Então, segundo o irmão, eu sou um soberbo e sou um orgulhoso. E concordam com ele, João Vitor de Maria, João, você nem me conhece. Eu não tive ainda, né, em nenhum momento eu nem te conheço pessoalmente.
né? E você não me conhece também. Enfim. A Crislaine Guedes, também. O Marcelo Pascoal. O Júnior Santos. Tantas vezes a gente conversou, Júnior, já, como bons amigos. Discordando, mas como bons amigos. Você concordou aqui com a afirmação do Guilherme. E o Lucas Freitas. Depois o Felipe Silva escreveu assim: belo texto, gosto muito da comunidade e ela se encontra sempre em minhas orações. Única coisa que me deixa triste é não ver ela se desculpar, mesmo sabendo que errou. A comunidade é seguida por muitos e é um risco quando diante de um erro ela persiste no mesmo, diz ele, e não vem a público se retratar. Enfim, só acho que seria um gesto muito humilde e caridoso também. Então eu expliquei para ele que essa postura é uma postura de obediência, né? Quem curtiu isso aqui, Marcos Antônio Miguel, Karina Caetano, para quem eu já tinha explicado o que o bispo tinha falado, para o Guilherme, para quem eu já tinha explicado que era o bispo que tinha pedido isso, e a Larissa Lemos. Na sequência, o Felipe disse: sim, irmão, sobre você eu não disse nada, né? Aliás, o texto é muito bom, como eu disse. Sobre a comunidade, eu sei que o importante é eles se desculparem em sua consciência e silêncio com o próprio Senhor. Não, isso não é isso não, ou seja, eles têm que se desculpar, sim, né? E essa desculpa só não está vindo a público por uma orientação de Dom Peruso, porque Dom Peruso disse: quem quiser alguma coisa, fale comigo, né? Não concordo que só né, na consciência e diante de Deus está valendo. Não concordo. Eles não têm a obrigação de pedir desculpas nas redes sociais mesmo. Isso também é fato. Nas redes sociais não há uma obrigação. O que quis dizer vai além. Vai de uma atitude a ser seguida por quem os admira e os segue. Como se eles quisessem falar: olha, nós erramos e conhecemos que erramos. Né? Senão fica no ar e muitas pessoas vão achar que é normal e a prática do tal termo, que não acho legal, deve sim ser dita. Enfim, é só meu ponto de vista que o Espírito Santo conduz a todos nós. Quem concorda com essa colocação do irmão lá, né, que concorda com tudo isso, o Donizete de novo, o Gil Barreto, né, uma surpresa aí, Gil, a Larissa Lemos e a Tainá Oliveira. Depois o César Augusto de Lima escreveu assim: Fernando sabe falar muito bem e, de fato, muito sincero o texto dele. Discordo em que eles são figuras públicas. Muitas vezes vimos eles entrarem em polêmicas pesadas. O próprio Hugo não ter medo de postar muita coisa e agora eles só devem explicações aos seus superiores. Não é essa a questão. Não é que eles só devem explicação aos seus superiores. Eles estão obedecendo ao arcebispo. Ele, o arcebispo, chamou a responsabilidade para si e disse que quem quer explicações deve procurá-lo. Quem quer questionar a comunidade deve procurá-lo. E ordenou que eles ficassem em silêncio. Acho que, por respeito, uma nota dessas poderia ser emitida por eles mesmos, sem nenhum medo. Talvez um pedido de desculpas do Flavinho que causou a confusão no coração de alguns. Essa nota tem que ser exigida de Dom Peruso, então, no caso, né? Eu acredito, né? E não uma desculpa de quem errou somente e pronto. Às vezes precisamos nos desculpar quando, mesmo sem errar, levamos o outro a se confundir com Deus, e aconteceu isso no coração de muitos. Fernando, há um tempo atrás, num texto, disse que a Colo não precisa de um defensor. Hoje, acabou sendo um. Não, eu sou só amigo, como eu já falei, eu sou amigo. E amigo é amigo. Não tem como não admirar a forma como ele usa as palavras. Achei ótimo o texto e repito, só não veio de quem deveria vir, de uma comunidade muito bem formada que poderia lançar uma nota dessas. Essa postagem dele foi curtida pela Milena Secom e pelo Felipe Dias. Na sequência, o César diz assim: sim, Fernando, isso eu entendi bem agora. Eu só acho que o pessoal espera isso, sabe? Eles, querendo ou não, são muito ativos nas redes sociais. É a mesma coisa de pegar um youtuber católico e ele reconhecer errado ao seu bispo, mas não na internet, onde está a massa do seu público. Não, é muito diferente a comunidade Colo de Deus de um youtuber. Muito diferente. Porque a ação do youtuber é justamente, ele já está se declarando: eu faço, minha ação é a internet. Eles
jogam as coisas que fazem na internet, tem coisas, né? Mas é uma vida toda de comunidade que acontece no mundo real. É muito diferente. Não sei se você já percebeu, mas existem muitos fãs e a comunidade não pode responder também pela forma que as pessoas as veem, até porque o Hugo sempre repetiu que eles não queriam fãs, mas almas para Jesus. Mas alguns jovens entendem como se veio a colo de Deus, se veio da colo de Deus, está certo. Talvez nada diferente do que Monsenhor Jonas Habib falasse algo hoje. 99% do povo carismático acreditaria se ele errasse, a não ser que fosse algo muito na cara. E eu mesmo ficaria acreditando até alguém corrigir, porque é alguém de referência para mim. Contudo, tenho que concordar que é melhor obedecendo, né? Eu também não desobedeceria meu bispo. E aí fica naquela, o que eu espero deles e o que é o certo a fazer. Em todo caso, eu entendo que até eu mesmo, no começo da caminhada, e não livre que aconteça hoje, já fui ministrado e farei algo errado por inocência, ou não me policiei na hora e saiu algo que depois fiquei. Nossa, não tem nada a ver isso. Em todo caso, obrigado pelo carinho em responder, vejo que responde quase todos, explica o que há e realmente me fez entender melhor a situação, que eles mesmos, por obediência, não podem dizer nada. É rezar para que todo esse tumulto se acalme, atrapalha com certeza o processo de evangelização que eles têm e todo o trabalho que fazem. Então essa postagem foi curtida pela Lucilene de Maria e pelo Felipe Silva. Então tem uma série de coisas que eu já respondi, eu não vou voltar. A Lucilena disse assim, achei o texto lindo, muito bem elaborado, concordo em algumas partes, outras não. É só dizer, viu, irmã? Fernando, você disse A, B e C, está errado por X, Y, Z. Mas penso que eles devem sim emitir uma nota pedindo desculpas, já falamos sobre isso, não vou ficar repetindo. Porque penso que tem gente também, porque penso que já tem gente demais brincando com o santo nome do Senhor. Eu não acredito que o Flavinho brincou com o santo nome do Senhor. Eu acredito que ele talvez tenha sido até infeliz, né? Usou mas nunca, porque isso exige consentimento, sabe? Para ter um pecado desse exige consentimento. Não é só a materialidade. Que merece, então... Essa postagem, ela foi curtida por José do Nascimento Neto, Nascimento, né, de Maringá, Andressa Bosa, ao seu filho, Guilherme Braz e Donizete. Vocês curtiram isso, né? Vocês concordaram com isso. Depois o Júnior Santos escreveu para mim, meu amigo, boa noite. Não gosto de escrever textos longos em redes sociais, principalmente porque espero que as pessoas leiam, o que é incomum por aqui. Então irei brevemente elencar alguns pontos. Você diz que houve uma tentativa de analogia. Não, eu não disse que houve tentativa. Eu disse que foi uma analogia. E a compara com o texto de Salomão. Sim. Bem, falsas analogias continuam sendo falsas independente de quem as faça e como as faça. Não consigo nem elaborar uma resposta que falsa analogia, talvez inadequada, como a gente está falando, olha, poderia evitar, mas falsa analogia, já expliquei aqui que não, né? E é analogia, Salomão fez analogia, o próprio Cristo fez analogia, os santos fizeram analogia, o Flávio fez uma analogia. A dele foi talvez inapropriada, como a gente está falando aqui, mas é analogia tanto quanto qualquer outra analogia. Analogia é analogia, né? Você cita Filipenses, todavia os versículos seguintes do capítulo 2 já encerraria essa questão. O nome de Cristo é santo e está acima de todo nome, e com Deus não se brinca, diz o Júnior. O problema é que, acho que a forma mentes, né? Eu estava tocando uma premissa, a premissa era falar sobre a validade de iniciativas como Cristoteca, essas coisas assim, né? Ou seja, é lícito criar um ambiente assim, para lá fazer uma pregação, cantar uma canção, fazer uma oração e fazer desse momento uma porta de entrada, não um fim, mas uma porta de entrada. Eu disse que é lícito, citei Coríntios e citei Filipenses para dizer que Jesus se abaixou, né? Esse é o ponto, eu usei este texto bíblico para esse ponto específico, né? Agora,
também nós podemos dizer que lá no encontro de Halel, no Halel de Brasília, aconteceu que mais ou menos 70 jovens, pelo que eu estou sabendo, no momento de apelo, se ajoelharam e quiseram entregar sua vida a Deus, e os irmãos, né, oraram por eles e tudo. Então, a sequência do texto diz: todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Eu poderia dizer que houve uma manifestação bonita desse texto ali. Mas não é essa a questão. Eu usei o texto para uma questão, uma premissa. Eu não misturei. Eu não estou tocando aqui na questão da linguagem. Esse é outro ponto, né? A gente tem que aprender a organizar o nosso pensamento de forma lógica, né? Premissa, segunda premissa, silogismo, né? E por aí vai. Depois o Júnior disse assim: continuo afirmando que os santos são exemplos e jamais vi nenhum deles desdenhar do nome de Jesus desta forma. Eu também não vi o Flávio desdenhar do nome de Jesus. Vi ele cometer um deslize, vi ele ser infeliz. Mas desdenhar, não vi. Aquilo que profana o nome de Jesus não provém do coração de Deus, logo deve vir de outro lugar. Então você está dizendo que o irmão, além de ele profanou e foi de inspiração diabólica, então ele foi usado pelo demônio. O capítulo 5 de Efésios explica como proceder diante das obras que não vêm do alto. Então eu não concordo que foi profanação, porque não é só a materialidade, mas conhecimento e consentimento também são importantes, né? E não concordo que o meu irmão, só porque errou, não consigo nem repetir isso aqui. Se foi dito ao público, influenciando quem os ouviu, a retratação deve ser feita da mesma forma e não se escondendo num silêncio orgulhoso. Isso aqui você podia direcionar para o bispo, né? Porque é ele que está com esse silêncio que você chamou aqui, orgulhoso, tá bom? Enfim, se não se reverencia o nome de Cristo, o que ainda é santo na igreja? Não sei se consegui expor um pouco do que acho, até porque, como disse, não gosto de me estender, não aqui. Esses comentários todos foram curtidos por João Vitor Mariano, Lucilena de Maria, Alceu Filho, Crislaine Guedes, Guilherme Braz e o Donizete, né? Enfim. Depois vem, já estou acabando, tá? Depois vem o Lucas. O Lucas diz assim: Lucas Freitas, desculpe, mas querer legitimar um desrespeito com Nosso Senhor, Nossa Senhora e Santa Teresa de Lisieux, eu não quis legitimar o desrespeito, nunca fiz isso, é chamar o magistério de idiota, quiçá ser um pecado contra o segundo mandamento. Então vai estudar um pouquinho o catecismo para aprender que não é só a materialidade, mas conhecimento e consentimento para constituir pecado. O sentido de nova evangelização é de mostrar a Igreja Católica como ela é e não como o mundo gostaria de ver. Digo e repito, foi um desrespeito com o nosso Senhor e lamentável que comunidades como essa continuem ativas. Então, você é de Araucária, né? Você também é da Arquidiocese de Curitiba. Isso aqui você podia dirigir para Dom Peruso, porque ele é o culpado disso, dela existir. E quem curtiu o que ele escreveu foi a Crislaine Guedes, o Guilherme Braz, o Guilherme que disse lá em cima: a comunidade é importante para mim, tenho amigos. Agora ele concordou aqui que a comunidade tinha que ser extinta, né? Depois o Júnior também fez isso e o Igor Roberti. Depois vem o Jorge Silva. Olá, Fernando, gostaria apenas de deixar alguns comentários sobre o seu texto. Já assisti alguns dos seus vídeos no YouTube e, logicamente, você se mostra sempre coerente em suas argumentações. Mas esse seu texto, para mim, me pareceu um tanto incoerente, ou o que poderíamos chamar de isento. A incoerência você pode mostrar. Fernando, você falou ABC errado por XYZ. Isento, vamos ver aqui. Você não conclui, afinal, se acha adequada ou não tais analogias feitas pela Colo de Deus. Eu não faria. Se eu não faria, é porque eu não acho bonito.
Você reclama das acrobacias feitas pelos defensores do Olavo, mas para mim, utilizar o Cântico dos Cânticos como exemplo de analogia é no mínimo inadequado também. Não, é analogia, assim como o Flávio fez uma analogia, assim como... Analogia é analogia, é lógica, entendeu? Questão de lógica. Pois aqui a analogia é feita com uma outra realidade divina, que é o amor eros e o ato sexual. Os comportamentos sociais que se desenvolveram em bailes e discotecas, bem como seus códigos de linguagem, não me parecem realidades dignas para servirem de analogia para uma natureza divina. Eu acho também inapropriado, mas é tanto analogia quanto a analogia de Salomão. O ponto aqui, então, é a dignidade divina em tudo isso. Sobre o Olavo, acho meio inadequado o colocar ao lado de filósofos como Kant e Nietzsche, mesmo que, entre parênteses, você diga que aquele é melhor do que estes. Não, porque eu posso não concordar com Kant, mas Kant é filósofo. Posso não concordar com Nietzsche, mas Nietzsche é filósofo. Gente que marcou a história, gente que é lida até hoje. Para mim, eles são imbecis em muitas coisas. Por outro lado, são filósofos. E o Olavo também é filósofo, tem muita coisa que ele gosta, que eu gosto, que ele fala que eu gosto, tem muita coisa que eu não gosto. Tem dignidade de filósofo. Penso que você, como homem douto em filosofia, sabe disso. Tento. Eu, que sou apenas um mero estudante nas horas vagas, posso ver isso. Não sei, irmão. Confesso que... não sei. Esse é o meu ponto de vista, devidamente posto de forma clara, sem rodeios e sem afetações apaixonadas por um lado. Que a verdade prevaleça e que ela vença de nós, com abraços fraternos. Essa postagem dele foi curtida pelo Nascimento, José Nascimento, Neto, e o Guilherme Braz. Aí depois o Edmilson Cruz, que é um irmão que eu amo, respeito muito, um amigo, ele disse assim: desculpe, irmão, foi um erro lamentável o ocorrido. E não há como comparar a frase dita por este membro da Colo de Deus com o Cântico dos Cânticos ou com os belos poemas de São João da Cruz pelo simples fato do óbvio, diz ele. O gato da balada não é um esposo. Edmilson, mas essa é a definição de analogia, né? Analogia tem essa definição: profundas diferenças e profundas semelhanças. É tão analogia quanto. Nós podemos dizer que a analogia é inapropriada, né? Mas eu posso comparar sim, porque o que Salomão falou, ou que os poemas de São João da Cruz, são analogias. Enquanto objeto de estudo da lógica é tão analogia quanto. Tá? Um quer apenas se satisfazer, o outro se entrega inteiramente. Né? O esposo tem relações sexuais com a sua esposa. Deus não tem com o seu povo. Né? Por isso que é uma analogia. Né? É algo maravilhoso. Né? Então, um pega e joga fora, o outro é para sempre. É analogia. Acho que não preciso ficar voltando sobre isso, já tinha falado. Enfim, foi uma triste e errada analogia. Abraços, meu irmão, Deus abençoe. Somos bons amigos, né? Eu e o Edmilson, graças a Deus, bons amigos. Aí isso aqui foi curtido pelo Diego Padovani, Ronaldo Vieira, Denise Jones Suder, Júnior Santos, Rafael Vitola, Felipe Botelho, Alessandra de Oliveira, Ide Abreu, Crislaine Guedes, o padre Rafael Romão, Guilherme Braz, Hugo Felipe, a Mariana Miller Rodrigues, lá, da Diocese de Montenegro, o Renan Augusto e Gabriele Vieira também curtiu isso que foi colocado, né? Eu acho que realmente a gente concorda com algumas coisas aqui, mas outras não. Né? A definição de analogia se aplica a todos os casos. O Carlos Messias Schelk, ele vai e cita o padre Gabriel Vilaverde, que escreveu assim, ó: no dia que um jovem dizer na minha frente que Jesus é o gato de balada, essa criatura vai levar um supapo para ficar 3 dias rodando. Para quem não sabe, um dos 7 dons do Espírito Santo é o temor de Deus. E o segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão. Então, primeiro, padre, eu não acho que o Flavinho
mereceria um tapa no rosto. Eu respeito sua opinião, respeito o senhor como sacerdote, mas eu considero isso aqui uma fala infeliz. Considero mesmo uma fala infeliz, tá? Uma vez na Legião, parêntese que eu faço, uma vez na Legião, nós tínhamos toda uma regra, né, de como a gente tinha que se ajoelhar no genuflexório, né, com o braço aqui, tudo, uma postura ereta. E uma vez eu fiquei assim jogado, né, porque eu estava cansado, e um padre veio me corrigir, e eu disse para ele assim, mas eu já vi fotos do superior geral assim. E ele me disse assim, quando você for santo como superior geral, aí você pode se jogar no genuflexório como você quiser. Então, porque às vezes, né, os irmãos olham disso de, mas o Padre Pio dava tapa, dava chute, né? Então, quando você for santo como o Padre Pio, aí também você pode fazer isso, né? E foi curtido também por alguns, o que o Carlos Messias Shell colocou aqui, foi curtido pelo Diego Padovani, pela Crislaine, pela Andressa Bosa, pelo Felipe Botelho, pelo Júnior Santos, pelo Padre Rafael Romão, pelo Rafael Vitola e pelo Renan Augusto. O Felipe Botelho colocou para mim, Fernando Nascimento não tem como defender o indefensável. O membro da Colo de Deus foi muito infeliz. Não estou defendendo o indefensável, como eu já coloquei. O que é errado eu chamei de errado. Mas o meu artigo tocou na desproporção com a qual muitos lidaram com a situação. E a postagem dele foi curtida pela Crislaine Guedes, o Francisco Júnior da RCC, o Júnior Santos, o Lucas Ardo, o Rafael Vitola e Renan Augusto. E a Andressa Bosa disse assim, só digo uma coisa a todos, o tempo mostrará quem está sendo enganado e que permanece na verdade. Ninguém me tira da cabeça que todo desequilíbrio é insano e necessita de tratamentos específicos e não somente de oração. Quem viver, verá. Quem não viver, de boas estará. Eu dei risada, né? A Crislaine Guedes, o Francisco curtiram e eu também curti com risos a fala da minha irmã. É aquilo que eu falava do Conselho de Gamaliel, né? O verdadeiro sentido do Conselho de Gamaliel. E depois teve uma postagem do Renan Augusto, ele tirou a postagem depois, mas ele me questionou por que eu me pronuncio, eu já respondi, e depois ele disse que eu estava passando por ridículo. Eu só acho uma pena, né, porque é uma pessoa que era muito próxima a mim, que já se sentou na minha mesa comigo em casa, tomamos café, que pegou meu filho mais novo no colo, né, e teve esse tipo de postura comigo. É uma pena. Eu fiz essas respostas, fiz questão de responder, não vou voltar mais sobre o tema, lamento, porque eu já gastei tempo demais, né, com essa questão. Eu, pela graça de Deus, vou começar a ajudar de modo mais próximo a Colo de Deus. Nós criamos um itinerário de formação todo, para células, para tudo, uma escola de missões, nós temos muita coisa grande, bela para fazer e nós não vamos mais parar em coisas assim. Eu não vou mais gastar energias com isso aqui, tá ok? Deus abençoe a todos, um abraço.